O Leonardo Amorim, obrigado, Leonardo, por ter ajudado a gente aí. Perguntou de que forma você começou a se aproximar a gostar da política. A gente já citou um pouquinho disso aí, né? Mas se você quiser passar pra ele de novo aí. A política sempre foi muito presente, né? Através do meu pai e tal. Ali, como eu falei, no ensino médio ali, comecei a levar isso mais a sério, me posicionar. E nessa época do coisa da Dilma foi a época que eu mais estava ligado, porque... política. Porque a gente vê isso na televisão todo tempo, meu pai do PT, a gente tinha que saber se defender do que as pessoas vinham falar pra gente também. A gente tinha professores que apoiavam o golpe, assim. E ali eu comecei a ficar mais ligado. Depois disso, com meu pai virando presidente da Alerj, caramba, comecei a estar de novo. Foi outro momento assim, muito fervoroso de estar lendo, tá estudando política. E teve um episódio que marcou, assim, que eu... É até meio coisa de falar assim, que é uma parada que eu nunca falo muito de Deus, sabe? Mas meio que eu tive a permissão de Deus pra encabeçar esse processo. E tive uma conversa com Deus. Eu, nessa fase de ensino médio, era muito cético e tal. Fazia brincadeirinha, dizia que não acreditava e tal. E um tempo atrás, num episódio que eu não era pra estar onde eu tava, rolou uma roda de oração. Eu fui. E pouco antes disso, toda vez que eu tinha contato com igreja, com alguma coisa assim, eu sentia uma energia muito forte. E nesse dia, no meio da oração, eu comecei a chorar. E aí, quieto ainda, assim, chorar assim por dentro, sabe? Não tinha externado, assim, com o olho cheio de lágrimas. Talvez já tinha até caído algumas, mas todo mundo de olho fechado, abaixado. Do nada, a moça que tava orando veio, colocou a mão em mim e começou a falar umas coisas, assim, que me tocavam muito. Não era coisa muito pessoal naquele momento, até porque estava todo mundo perto, mas de certa forma aquela oração me tocou muito e me emocionou muito. Então, depois disso, ela me chamou numa salinha e começou a me falar coisas que era da minha... Eu era inquieto com algumas coisas e naquele momento ali parecia que era Deus falando comigo, e eu entendi dessa forma. A minha leitura sobre isso foi que ali era Deus usando aquela pessoa para falar de mim. Respondeu perguntas que eu nunca tinha aberto para ninguém, que era uma coisa que me intrigava. E assim, sem saber de nada, disse que Deus tinha grandes planos para mim nessa área da política. E aí, quando ela começou a falar isso, ela começou assim: meu querido, o que houve entre você e Deus? Porque ele gostava tanto de você, te usava tanto, você tinha uma relação tão bacana. E eu sempre, novo assim, sempre gostei de ter minha santinha, Nossa Senhora, Papai do Céu ali na cruzinha e tal. Sempre fiz minha oração, sempre fui, depositei confiança. E depois dessa fase aí de loucura, de ensino médio, de metida, sabia tudo, não sei o quê, eu era muito cético e tal. E ela começou a falar sobre isso. E desde esse momento que eu comecei a me sentir uma energia muito forte falando... Toda vez que falava de Deus, eu falava, caraca, como assim? E aí, nesse dia eu tive a resposta, sabe? Entendo assim, como se ele tivesse aparecido pra mim e me dado a resposta de muita coisa que me intrigava. E assim, eu só sabia chorar, sem parar. Assim, nada explica o que ela falou pra mim. Nem meu pai e minha mãe sabiam respostas que ela me deu. Não sabia que eu perguntava sobre as respostas que ela me deu ali. Você entende que não foi ela, foi Não Deus foi através ela, da não vida tem dela. como, irmão. Não Eu te não conhecia, me né? conhecia, não sabia nada, íntimo, não era pra estar caramba. ali. Eu não era pra estar ali, eu invadi Isso acontece pra uma caramba, área. sabe, né, mano? E sim, foi muito gratificante, porque eu buscava resposta, sabe, cara? Maneiro. Buscava resposta. E uma viagem que me abriu os olhos para isso, uma viagem que eu fiz pro Egito com meu pai e com o Aston Reis e Rosenberg. E o pastor, eles têm um profeta, um pastor amigo e cunhado deles, que eu tive uma relação muito boa, e a gente conversava muito sobre Deus na viagem.
Então, de certa forma, aquilo da viagem ele já me preparou, de alguma forma. E quando aconteceu isso, simplesmente eu identifiquei dessa forma, uma resposta para as perguntas que eu tinha. Ela me falou tudo e me abriu essa parte da política, falou para mim que Deus tinha grandes planos para mim e que eu era uma pessoa que Deus ia me usar através da política e que Ele tinha grandes planos para mim e, enfim, disso eu só vou saber lá na frente, mas o que eu sei, que eu tenho para mim, uma certeza foi que ali era Deus falando comigo, não era simplesmente uma mulher, uma pastora, era Deus. Então, irmão, eu sempre tive essa inclinação política, sempre tive muita vontade, mas não me sentia seguro para dar o primeiro passo, sabe? E depois disso, foi onde eu me tranquilizei e falei, tá bom, vamos por aqui então, porque foi Deus falando comigo, não foi meu pai falando, vai lá, vou te ajudar. Ou então, eu falando, não, quero ser igual meu pai, foi Deus falando comigo, sabe? Então, esse episódio que me fez falar, então tá, então vamos embora. Então, todas hoje minhas angústias eu entrego na mão de Deus e falo, vai ser como você quiser, conforme a tua vontade, sabe? Então, se eu tô aqui, talvez mandei bem ou mandei mal, irmão, é vontade de Deus e eu não me preocupo se eu mandei bem ou se eu mandei mal. Aconteceu como a vontade dele, sabe? Então, hoje sou muito mais tranquilo em relação à ansiedade. Eu era muito ansioso, hoje eu entendo mais as coisas e encaro com mais tranquilidade e busco Deus também, sabe? Maneiro, mano. Tanta gente entra na política por meios errados e você por um Pô, maneiro, né? Isso é experiência certo, legal que ele tocou no assunto agora, né? Eu tô vendo um cuidado que ele tá falando na parte de Deus pra não se tornar algo apelativo que muitas pessoas fazem, né? Não, mas foi o que o Pintinho falou. A gente também foi criado no meio cristão, né? Digamos assim. A gente sabe esse momento aí. Você falou, tipo assim, eu lembrei do meu. Não, todo mundo tem uma experiência. Eu acredito que é difícil o cara não ter uma experiência dessa também, né, mano? Em que Deus fala, era cara que tem uma ligação. Que isso acontecesse comigo. Eu era doido. Falar, cara, mas as pessoas falam que já aconteceu dessa forma. Porque comigo não, irmão. Porque certo, né, eu quero essa resposta. Eu preciso de um norte, sabe? E sempre acontece quando você menos espera. Quando você menos espera também, né, mano? Às vezes acontece. Cara, vou te falar. Foi meu pai tava numa reunião. Eu fui na LERJ pra falar com meu pai. Eu não consigo falar com meu pai. Então eu tenho que ir atrás dele, senão eu não resolvo nada. Meu pai tava numa reunião e a pessoa falou, não, tá acontecendo uma oração ali dentro da sala dele. Então não vou. Tá acontecendo uma oração, o que eu vou fazer? Atrapalhar a oração no meio da oração pra falar com meu pai? Eu vou ficar aqui. A pessoa vai, eu não. A pessoa vai, eu não, ela vai. Então vamos lá. Então fui. Aí eu fui. Sim, não sei porquê, mas eu fiquei do lado de uma pessoa que era a pastora, não sabia que ela era pastora. E aí aconteceu isso tudo, cara. Maneiro. Ele não me chamou pra estar lá, a pastora não sabia que eu ia estar lá. Até o último momento ali, eu não iria estar, só porque aquela pessoa que estava ali falou, não, vai lá, não tem problema não sei o quê. E aconteceu, cara. Então, sou muito grato. Até hoje não sei o nome dela. Nossa. Você lembra a afeição dela? Lembro. Mas, assim, como uma parada foi muito forte, de chorar, de soluçar, meio que eu tava satisfeito ali por tudo aquilo, e sem entender, mas ao mesmo tempo satisfeito, sair... Você não fica muito ligado ao seu... fora ali, né? Tu fica mais atento, focado no que você tá recebendo, né? E aí acabou que eu não perguntei o nome dela, não perguntei de onde ela era, qual igreja ela é. Mas assim, eu acho que nessa roda de oração, alguém conhece ela. E tô tentando aí saber aonde que é a igreja dela, onde que ela ministra e vou atrás. Vou agradecer, Maneiro. Maneiro. Bravo, mano, maneiro. Muito maneiro.